Você lembra dessa música? Nossa, eu vagamente só. Me falaram Pedrão. que cantava essa música antigamente. Eu não sou da idade dessa. Da minha cabeça. Você não lembra disso? Claro que eu lembro, só tô brincando. Fantástico. Eu cantava. Demorou, mas sextou. É, Sextou. né? Demorou, mas foi, né? Demorou, Só. mas Graças a Deus, né, gente? Arrumou as calças? Arrumei as calças. Porque ele falou, não entra no ar que eu tô... Tá caindo as calças aqui, mas vamos segurar, né, gente? Uma delícia começar a sexta-feira pertinho de você, pertinho do coração de cada um de vocês. Mas sempre antes tem aquela mensagem pra gente alimentar aqui, ó. A alma que guia todos os dias a nossa vida. Às vezes você se chateia com as pessoas, né? Quem nunca se chateou com alguém? Mas ninguém fica impune de nada que fez. Ninguém fica impune de nada que faz. Tudo tem consequências. Tudo. E Deus deu o poder da escolha para cada um ir pelo caminho que plantou. Então, não esquenta a cabeça não. A resposta vem. Quando vem dele, não tem ninguém que tire do seu caminho. Ô Zóio Verde, Zóio Verde, camisa verde hoje, o que tem no programa? Só autoridades confirmam que corpo encontrado dos destroços de avião é de Emiliano Sala e crianças internadas ganham visita de cavalo. Sextou e você pode participar do programa conversando com a gente. E quero lembrar dos prêmios que hoje ainda tem sorteio. Kit Ortovip para você cuidar da saúde da sua boca. Curtiu, compartilhou a foto, você já concorre, tá? Isso no Face, porque no Instagram tem o kit Tracta para você ficar mais linda ainda. Curtiu a postagem, marcou 2 amigos, você concorre também. Corre então para as redes sociais para participar, fazer suas perguntas e conversar com a gente hoje durante o programa, porque hoje é dia de Papo de Sexta. E a gente pautou esse programa de hoje por conta de um outro programa que fizemos sobre medo, né, Luquinha? E todo mundo, assim, que participou, ou conhecia, ou falava assim, eu tenho medo de dirigir. Pois é. Foi, assim, assustador ver a quantidade de pessoas, só, que realmente tem medo de dirigir. E por quê, né? O medo de dirigir, ele pode ser causado por diversos motivos. E a gente vai aprender cada um desses motivos. Agora, o perfil da pessoa que tem medo de dirigir. Ela veio de São Paulo, a gente está muito feliz em conhecê-la e recebê-la, a psicóloga Helena Santos. Doutora Helena, muito obrigada por estar aqui com a gente veio hoje. Dirigindo de São Paulo. Ai, quem que veio dirigindo? A Sheila, a Heloísa, que é a assessora. Quem que veio dirigindo? A Heloísa. Bom, se você tiver medo e também junto com o medo tiver vergonha, não precisa se identificar, não. Bom. O importante é a gente pegar o caminho das pedras para acabar com esse medo de dirigir, porque é uma liberdade para quem aprende a dirigir, né? É tão gostoso você ter essa liberdade. É verdade. Doutora Helena, existe um perfil ou perfis psicológicos atrás dessas pessoas que têm medo de dirigir? Por exemplo, são pessoas mais ansiosas, são pessoas mais envergonhadas? Tem algum perfil? Sim, existe um perfil. A maioria das pessoas que têm medo de dirigir, elas são ansiosas e perfeccionistas. Elas não gostam de errar, elas não gostam de se expor, elas não gostam de atrapalhar os outros. E a gente percebe a ansiedade através dos pensamentos. E se eu tiver que ir ao supermercado, não tiver lugar para estacionar? E se eu tiver que pegar uma ladeira, meu carro descer? Ela sofre tanto com esse EC que ela acaba não saindo. Acaba Uma preocupação. Uma pré-ocupação. É Uma uma coisa... ansiedade antecipatória. Aquilo que não aconteceu, né, Lu? Isso, exatamente. Luquinha, desafio de foto. Ai, qual que a gente pode pedir Fingindo hoje? que está dirigindo. Fingindo, porque dirigir e tirar a foto não pode, tá bom? Porque aí você vai ver a foto aqui na TV e vai ganhar uma multa também, né, só. Olha que interessante, estou aqui com uma das várias perguntas que a gente recebeu, fala assim, olha, não tenho medo de dirigir, tenho pavor, só de sentar no banco do motorista meu coração dispara. Mas o engraçado é que ando de moto numa boa. Olha... Como que pode a pessoa selecionar uma coisa e outra? Então, provavelmente ela já tinha entrado em contato com essa questão da moto que não causou nenhuma reação física. A partir do momento que ela começou a entrar em contato com o carro ou tentou, ela percebeu que não dominava alguns mecanismos, porque tem toda a questão técnica para ser dominada também. E a partir do momento que eu não domino, a probabilidade de eu não enfrentar é muito maior. Entendi. Tem algumas perguntas aqui sobre a questão da violência no trânsito. Algumas pessoas que não dirigem por conta desse medo da violência. Então, como é que você perde esse outro medo também, né, Luquinha? E uma dúvida bem pertinente para quem mora aqui no Vale, porque a gente tem a Dutra aí como avenida de várias cidades, né? A pessoa dirige bem na cidade, mas na hora de pegar a Dutra,
fica difícil. Então a gente quer ajudar você, continue participando, mas bora ficar bem informado com as notícias da redação. E após ter febre, o presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado ontem com pneumonia. Ele continua internado na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Albert Einstein. E é para lá que nós vamos agora com a repórter Roberta Russo. Boa tarde, Roberta. Oi, Solange. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro apresentou um quadro de pneumonia e os antibióticos foram adaptados pela equipe médica. A alta foi adiada mais uma vez. Sabemos que o período de internação vai ser estendido por pelo menos mais 7 dias, que é justamente o período da medicação. Ele teve febre na última quarta-feira, foi submetido a vários exames que identificaram, portanto, essa infecção bacteriana. Um dos médicos que cuida do presidente, Antônio Luiz de Macedo, conversou ontem com jornalistas e minimizou as causas e as consequências dessa pneumonia. O presidente também escreveu nas redes sociais que está otimista, está tranquilo, e o porta-voz da presidência, Rego Barros, concedeu uma entrevista coletiva dizendo que esse quadro de pneumonia era esperado. De toda forma, é uma infecção e está sendo acompanhada com muito cuidado pela equipe médica. Ele segue com alimentação endovenosa, também fazendo fisioterapia respiratória e com visitas restritas apenas à família. Solange. Muito obrigada, viu, Roberta? E a gente está com uma imagem aqui, estou passando para o Luquinha ver se ele consegue espelhar. Conseguiu, Luquinha? Então, parece, olha que coisa boa, o presidente Jair Bolsonaro acabou de postar isso. Ó. Nas últimas horas, tive o prazer de voltar a comer. Ontem pela noite um caldo de carne, hoje uma boa gelatina. Ele está feliz, apesar de não ser aquele pão com leite condensado que ele tanto adora, né? Bom dia a todos, bom dia, presidente, todo o país aí torcendo, orando muito pela sua recuperação. Bom, pelo menos 10 pessoas morreram, 10 jovens, em um incêndio que atingiu hoje pela manhã o centro de treinamento do Flamengo, na Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nós vamos agora aos detalhes com o nosso repórter Israel Goldenstein, direto da redação do Falando Nisso. Israel, boa tarde, atualiza para a gente essa situação. Boa tarde, Sol, boa tarde, Lucas, e boa tarde a você também que nos acompanha aqui pelo Falando Nisso. Sol, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h50 da manhã de hoje. De acordo com a corporação, as vítimas tinham entre 14 e 17 anos de idade. Como você bem ressaltou, só 10 mortes foram confirmadas e 3 pessoas ficaram em estado grave, um deles em estado gravíssimo. As vítimas estavam dormindo no momento desse incêndio. 4 jogadores da base, 4 funcionários do clube e 2 atletas que faziam teste no Flamengo estão entre os mortos. O CT, conhecido como Ninho do Urubu, passou por uma obra de ampliação. O comandante do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Roberto Robadei, disse em entrevista à rádio Band News FM que o centro de treinamento do Flamengo não tem os laudos que autorizam os laudos autorizados da corporação, Solange. Pois é, para o funcionamento ainda desse alojamento, né, Israel? A gente tem informação que os jogadores, viu, Luquinha, os atletas de 14 a 17 anos, eles estavam dormindo na hora da tragédia, ainda não se sabe a causa aí desse incêndio. E por falar, isso também é uma tragédia. A tragédia de Brumadinho entrou hoje no 14º dia. O número de mortes subiu para 157. 134 corpos foram identificados. Outras 182 pessoas continuam desaparecidas. E amanhã, às 9 horas da manhã, viu, Luquinha, a TV Band Vale exibe um programa especial sobre a tragédia do rompimento de Brumadinho, a dor das famílias, o trabalho de apoio das equipes do CAVEX aqui de Taubaté e os bombeiros da nossa região. Uma cobertura fantástica do nosso querido Cris Bucols e Otávio Baldin. Perfeito. Conversar agora com o Israel sobre o movimento das estradas na região. Israel, tem imagens aqui da Tamoios. Parece que está tudo tranquilo, mas é um tráfego mais intenso, é isso? Isso mesmo, Lucas. Muita gente desce nesse momento em direção a Caraguatatuba. A rodovia dos Tamoios é o principal acesso ao litoral norte paulista.
tem sim tráfego intenso, principalmente entre os quilômetros 64, onde fica a divisa de municípios entre Paraibuna e Caraguatatuba. Por ali, trânsito um pouco mais carregado, o que é normal. Chove em pontos isolados no trecho de serra. Tem sol na região do Vale do Paraíba, mas o trecho de serra com garoa fina, o que pode aí propiciar alguns acidentes. Rodovia Presidente Dutra, principal corredor viário do país, com trânsito fluindo muito bem. Não há nenhum ponto de lentidão registrado nesse momento, apenas aquele trânsito um pouco mais carregado em frente a Johnson, para quem sai da região oeste de São José dos Campos e segue em direção à capital paulista. Lucas. Perfeito, Sael. Bora falar então sobre o próximo bloco, que infelizmente, Sol, o corpo do jogador argentino Emiliano Sala foi encontrado, infelizmente porque a gente torcia, né, Sol? Eu tava sentindo pelo ele melhor, tava né? vivo, Luquinha. A gente vai comentar com vocês já então, e daqui a pouquinho também tem as dicas do quadro Meu Amigo Bicho com o veterinário da Polipet, Dr. Marcos Massal. Cachorro que só faz xixi dentro de casa, o que pode ser? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso no Meu Amigo Bicho.